Olá, boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. E hoje muita expectativa com relação à reunião do Copom. Nós vamos ter aí possivelmente uma alteração, mais uma alteração na taxa de juros básica da economia, a Selic. A expectativa do mercado é de um novo aumento. Aliás, tem gente achando até que o Banco Central e o Copom estão começando a exagerar nessa dosagem fortíssima de aumento das taxas de juros, mas é possivelmente o que vai acontecer. A taxa atual é o juro básico da economia, a Selic, está em 13,25%, que já é altíssimo. A expectativa é que aumente mais meio ponto percentual e passe para 13,75%. E a expectativa do próprio mercado para o final do ano é de que haja mais um ou dois reajustes ainda, com a taxa fechando o ano em 14%. Por que isso é importante aqui para o nosso agronegócio? A gente lembra que ontem mesmo o governo anunciou aqui o Plano Safra, o Plano Agrícola e Pecuário para a próxima temporada. A 2015-2016, temporada que começa em 1º de julho, tem tudo a ver com a próxima safra de grãos, por exemplo, que está por ser plantada aí a partir de agosto, setembro. E a importância dessa taxa Selic é que o juro básico para o crédito agrícola subiu de 6,5% para 8,75%, está bem abaixo da Selic atual. Agora, o que acontece? Isso só vale para uma parte dos recursos de custeio do crédito agrícola. Mais especificamente dos 188, quase 188 bilhões anunciados ontem, apenas 94,5 bilhões vão ter direito a essa taxa favorecida, subsidiada ou controlada, como é o termo utilizado pelo governo, ou seja, uma taxa abaixo dos juros básicos da economia. 8,75, portanto, é a expectativa para a definição, na verdade, para esse montante de recursos para o crédito rural. O restante disso, das 188 que se fala aqui, ou seja, praticamente a outra metade, será juros livres de mercado. O que significa juros livres de mercado? Tem a ver com essa taxa Selic. Quanto mais alta ela estiver, mais altos serão os juros de mercado que incidirão sobre o crédito complementar do crédito agrícola oficial subsidiado. Ontem a gente estava conversando com o diretor adjunto da FEBRABAN, Ademiro Vian. Ele estava explicando para a gente que a expectativa dele, particularmente, é que diante desse aumento das taxas de juros oficiais aqui, que incidem nos juros de mercado, expectativa aqui que os juros de mercado fiquem lá perto da Selic atual ou até acima disso. Significa que a média do crédito rural, ou seja, aquilo que vai incidir realmente no bolso do produtor, vai ficar muito acima de 10%, e não simplesmente os 8,75% do crédito oficial. Portanto, o crédito bem mais caro para a próxima safra, é importante o produtor ficar consciente disso. Além do próprio crédito oficial, aquele que é garantido com a taxa máxima de 8,75, já ser mais caro do que o ano passado, bem mais caro, 8,75 em relação a 6,5. Além disso, aquilo que é o montante total que vai precisar, porque só o crédito oficial não é suficiente, especialmente para médios e grandes produtores, ele vai ter que pagar um juro bem mais caro. E quanto mais cara a Selic, mais cara vai ser essa taxa aí no momento que ele for buscar esse crédito no banco lá por setembro, outubro, quando a gente já vai ter esse aumento que deve ser anunciado hoje, quarta-feira, à noite, depois dessa reunião de 2 dias do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que reúne o ministro da Fazenda também. Tanto grande expectativa com relação a isso, e a expectativa por enquanto é essa, ou seja, não é muito boa, aumento de mais meio ponto percentual. Bom, além disso, outro indicador novo que a gente tem de hoje aqui, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que reúne os países ricos do mundo, alguns em desenvolvimento ainda, mas aqueles de maior PIB. O Brasil está fora, por enquanto, desse time aí, mas está querendo entrar, mesmo como associado. A OCDE reduziu a sua expectativa para o crescimento da economia mundial para esse ano. Eles tinham uma expectativa anterior de 3,7%, em função da recuperação dos Estados Unidos, talvez uma melhora na Europa, estão reduzindo agora para 3,1%. E também para o ano que vem há uma redução. Essa menor, era 3,9%, está sendo reduzida agora para 3,8%. Por que isso é importante para o nosso agronegócio? Quanto menor o crescimento da economia, que inclui China, por exemplo, um país grandes compradores de commodities agrícolas, inclusive aqui do Brasil, quanto menor o crescimento da economia, menor a demanda, menor o consumo. As famílias apertam o orçamento, o consumo cai, inclusive de alguns alimentos básicos aqui que sejam dispensáveis, digamos assim. Exemplo, carne bovina troca por carne de frango, porque ficou muito cara. Crescimento econômico menor, portanto, menor demanda mundial, que é o resultado dessa leitura do PIB reduzido da OCDE, anunciado hoje, portanto, uma revisão para baixo, que nunca é boa para nada, para economia nenhuma. O Brasil está dentro disso aqui, está contribuindo negativamente para esse índice aqui.
A OCDE também reduziu a sua expectativa da economia brasileira, com um decréscimo aqui de 0,8% para esse ano, que aliás está sendo muito otimista até, porque aqui dentro se fala já de um decréscimo de superior a 1%, 1,2%, se não for pior do que isso. Até porque a agricultura, que tem grande contribuição a dar no crescimento da economia, com esse juro mais caro agora, com o aumento dos custos de produção e além disso com os preços em baixa dos mercados internacionais, vai ter pouco a contribuir para uma melhora do crescimento da economia brasileira, compensando outros setores que estão caindo mais. Ou seja, o próprio crescimento da agricultura esse ano não vai ser suficiente para compensar os demais setores que estão em queda. Bom, dito isso, mercados financeiros hoje, com o dólar operando em baixa, queda forte aqui, 0,9%, chegou até 1% de queda aqui, perto de R$ 3,10, refletindo também o comportamento lá de fora. O dólar index, que é aquele índice que mede o peso da moeda americana, o valor da moeda americana em relação a uma cesta de outras moedas fortes, outras 6 grandes moedas fortes, também está caindo lá fora, 0,7%, agora perto do meio-dia, a 95 pontos. E isso, claro, contribui aqui para esse comportamento aqui dentro também. O petróleo também está operando em baixa agora pela manhã, 1,7% de queda a $60,14 o barril. Vamos ver o efeito disso aqui nos principais indicadores aqui internamente, também lá de fora aqui, das nossas commodities principais que a gente acompanha aqui no Agrimercado todos os dias, a partir da 1 da tarde. Vamos começar pela soja? Soja lá em Chicago, operando em alta agora. Aliás, o mercado está tentando dar uma melhorada em relação ao fechamento das principais commodities de ontem. Ontem tivemos algumas altas específicas lá em Chicago, principalmente, mas a soja não, a soja até caiu um pouquinho. Perdão, a soja subiu um pouco ontem, outras commodities caíram ontem na Bolsa de Chicago e também em Nova York. Hoje o mercado ainda operando aqui, não com muita alta expressiva, mas mantendo aquele comportamento verificado ontem. Soja, por tempo, está mantendo por tempo esse comportamento, alta de 0,2% aqui perto do meio-dia. Mais recentemente aqui perto da 1 da tarde. Paranaguá, preço também em queda, 0,7%. Refletindo aqui, Chicago subiu, mas o dólar aqui não está contribuindo, o dólar em queda essa manhã, a gente vai ver em seguidinho aqui, estava operando há pouco a R$ 3,10. Vamos ver o milho lá em Chicago também mantendo alta de 1%, mantendo aquela recuperação iniciada ontem, apesar do andamento rápido do plantio nos Estados Unidos, o fato é que está o mercado aqui com uma espécie de recuperação técnica, talvez tenha caído demais nos últimos dias. Paranaguá estável aqui, a R$ 27,50 os preços do milho safrinha para exportação, referência Paranaguá. Trigo em Chicago também alta hoje, aliás o trigo subiu bastante ontem, está subindo bastante hoje novamente. Muita preocupação com o clima nos Estados Unidos, muita chuva em algumas regiões produtoras importantes, isso reflete no comportamento de Chicago ontem e também hoje, quando está mantendo esse comportamento positivo. Preços no mercado doméstico aqui caindo, olha, fazia tempo que não caía, preço de referência aqui Paranaguá 660, queda expressiva aqui. Lá no Rio Grande do Sul, Carazinho, preço ainda estável em torno de R$ 580 por tonelada. Preço do algodão em Nova York em alta nessa manhã, ou seja, o comportamento positivo do algodão, tentando uma recuperação técnica. Ontem teve realização de lucros, caiu um pouquinho, hoje está tentando uma recuperação. É importante citar o seguinte, que essa queda do dólar lá fora é positiva para as commodities em geral. Isso explica, em parte, esse comportamento positivo também das commodities agrícolas. O dólar mais fraco lá fora significa um custo menor para o importador, para o consumidor de commodities agrícolas, que são negociadas em dólar, portanto, isso é um fator positivo para os preços internacionais. Aqui dentro, quando o dólar cai, não é positivo para os preços internos, por causa da conversão aqui de dólar para real. Café em Nova York aqui com leve queda, 0,2%, café arábica lá em Nova York. Londres, o robusta um pouco mais acima, 0,4%. E mercado interno aqui, sul de Minas Gerais, em alta. A gente já viu essa reação ontem, o mercado subindo lá em Nova York e aqui o dólar também ajudando nos últimos dias, mas não hoje, o dólar em queda aqui, portanto, mas o preço ainda se mantendo lá em função da alta lá fora do café na Bolsa de Nova York. Vamos ver o açúcar em Nova York, em leve queda, 0,6%. Para o contrato de julho, próximo produto é o suco de laranja Nova York em alta, 1,3%, caiu muito ontem, caiu 5% ontem na Bolsa de Nova York. Mercado um pouco mais tranquilo com relação à temporada de furacões nos Estados Unidos, que tende a ser fraca esse ano, e isso fez com que os preços tivessem caído bastante, venham caindo bastante nos últimos dias, já que não há expectativa de danos, por exemplo, por furacões para a safra de laranjas da Flórida. Hoje uma pequena recuperação técnica aí de 1,3% lá em Nova York, em função daquela queda forte de ontem.
Outro produto aqui, o cacau. O cacau operando em alta também em Nova York agora, 0,2% a 3.117 dólares a tonelada. Ilhéus e Itabuna aqui, preço em alta, 127 reais por arroba, alta de 2,4%. Boa notícia aqui, o cacau reagindo, portanto, aqui no nosso mercado interno. Mais um produto, boi gordo BMF, 1 ponto percentual de alta agora, mercado futuro, entrega em outubro, 154, está subindo, né? E Noroeste Paulista aqui estável em 147, aqui sem grandes alterações. Mais um produto é o arroz, né? Arroz agulhinha estável aqui em São Paulo, é o arroz beneficiado. E o em casca, matéria-prima lá no Rio Grande do Sul, com alta 0,1% agora, depois daquela queda de ontem. Feijão. Feijão São Paulo, leve queda, 0,7%. E para finalizar aqui, o farelo de soja. Farelo de soja aqui, Paraná, Ponta Grossa, no Paraná, mercado estável a R$ 1.020 a tonelada. Bom, a gente vai para um breve intervalo aqui e no próximo bloco a gente vai fazer uma entrevista com Pedro Gesser, que é secretário executivo da CEARPA, Conselho Estadual de Associações de Revenda de Produtos Agropecuários do Mato Grosso. Vamos ver como é que está a reação desse pessoal de revendas em relação ao Plano Safra, que tem tudo a ver com eles, e como é que está a comercialização de insumos lá para a próxima safra, considerando esse aperto do juro aqui para o crédito rural, que tem tudo a ver com compra de insumos. O produtor esperando que isso sejam liberados esses créditos para ele começar realmente as compras para a próxima safra. A gente volta já. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E eu converso agora lá em Cuiabá com Pedro Gesser, que é secretário executivo do CEARPA, Conselho Estadual das Associações de Revendas de Produtos Agropecuários do Mato Grosso. Boa tarde, Pedro. Obrigado por participar aqui do nosso programa nessa tarde de quarta-feira. Boa tarde, Silmar. É um prazer falar com você, falar com todos os telespectadores aí do canal Terra Viva. Pedro, ontem o governo divulgou o Plano Safra para 2015-2016, com mais recursos, anúncio de mais recursos, pelo menos em termos globais aqui, mas com um aumento da taxa de juros, tanto para o crédito subsidiado quanto para o mix aí, que para o Mato Grosso tem tudo a ver, porque uma grande parte desse recurso vai ter que ser a juros livres de mercado, para complementar aquele 1.200.000 que parece que é o limite aí por produtor do crédito subsidiado, o crédito com juros controlados. Como é que isso impacta aí na reação dos produtores, e principalmente vocês aí, que são a parte aqui que faz a ponte com o produtor, né? Então, Silmar, na verdade o pacote do governo é um pacote meio estranho, porque o governo anunciou 187 bilhões, mas ele colocou 30 bilhões a juros livres e aumentou as taxas de juros. Então, se tu tirar aí esse juro de 6,5 que passou para 8,75, só aí são 35% de aumento, né? Exato. E mais esse dinheiro aí, né, o governo só colocou a inflação em cima, vamos dizer assim, do aumento dele. Então, tu tirar a taxa de juros que elevou, tirar a inflação, né, mais o aumento de custo, o pacote hoje aí, tecnológico aí custa em torno de, né, subiu 30%. Então, o aumento de área plantada, na verdade, esse recurso aí cairia para 140 bilhões, o que é menos do que 2014, que foram 156 bilhões. É verdade. Como é que está a venda de insumos aí? Pelo que eu sei, está atrasado bastante esse ano, porque o próprio pré-custeio atrasou também, né? Ou seja, não teve dinheiro aí para o produtor realmente tentar avançar aí a compra de insumos, fertilizantes, sementes para a próxima safra, né? Continua bastante atrasado. Silmar, enquanto o governo não divulgava o pacote, né, o plano agrícola e pecuário dele, né, como não houve a liberação de pré-custeio, as vendas praticamente pararam. Por quê? O agricultor não tinha como travar a venda futura dele do soja, as trades não tinham parâmetros a que juro fazer. Então, as vendas que normalmente nesse período estariam em torno de 80%, 90% já realizadas, estão aí no Mato Grosso na casa de 40% a 50% somente efetuadas. Metade, né? Metade. A gente acredita que deva agora evoluir um pouco, não por conta do pacote do governo, mas por conta da definição de taxas de juros. Claro. Então o agricultor vai começar a fazer andar mais esse mercado. Agora, Pedro, nós temos 3 fatores aí, e os 3 não são lá muito bons. Aumento de custo de produção, o crédito mais caro, por causa desse aumento de juros, e além disso os preços também não estão ajudando, né? O que o produtor vai fazer para a próxima safra? Que tipo de ginástica ele pode fazer aí para pelo menos manter aí um pequeno aumento, ou pelo menos a área que ele já plantou na última safra? Como é que você está enxergando a próxima safra, o comportamento do produtor? Silmar, eu diria para você que o produtor vai ter que fazer malabarismo. Primeiro, porque se tu pegar esse 30% de aumento no custo de produção,
se tu pegar a redução no preço das commodities, no soja, né? O que acontece? Nós temos aqui um custo de produção no Mato Grosso, né, que ele está girando aí em R$ 2.500, R$ 2.700 por hectare. Se o produtor colher a média do Mato Grosso, 50 sacos por hectare, no preço que está sendo praticado aí para março, para fevereiro, março, 50, 52 reais, ele já não tem margem nenhuma, ele já fica no vermelho. E aí quando você pega a região, né, do Mato Grosso, do médio norte para cima, mais para o norte do Mato Grosso, onde a logística é mais complicada, o custo é mais caro de frete, de insumos, de mesmo produtos. Então, se tu pegar um arrendatário hoje, ele já entra plantando no vermelho. Então, é bastante difícil. A gente está vendo o quê? Os distribuidores estão bastante preocupados porque todo esse produtor, ele vai fazer os negócios via distribuição, alguma coisa via trade, uma vez que o dinheiro do governo chega a 20% da necessidade. Então precisa fazer um planejamento bastante grande, né? Usar de estratégia, fazer uma parceria com o distribuidor, para quê? Para tentar agregar um pouco mais de valor a esse produto que ele vai colher lá na frente. É verdade. E vocês realmente têm um risco nesse processo todo aqui, né? Porque realmente são responsáveis pela ponte aqui diretamente com o produtor, né? Especialmente no Mato Grosso, onde esse setor, diferentemente do Sul, onde tem muita cooperativa, por exemplo, aí vocês são tremendamente importantes nesse processo, né, Pedro? Exato, Silmar. Assim, o produtor, ele se vale, né? Desde que o Mato Grosso é Mato Grosso em termos de agronegócio, ele se vale da distribuição, quer para financiamento, para assistência técnica, para difusão de novas tecnologias, desenvolvimento de produtos. E, mais uma vez, vamos dizer, essa conta vai ficar para o distribuidor repassar para o agricultor, para fazer esse intercâmbio com ele. Ok, Pedro, bom, a gente vai continuar acompanhando isso aí. Por enquanto, obrigado, Pedro, pela sua intervenção no nosso programa aqui. Uma boa tarde para você, até uma próxima oportunidade, hein? Tá bom, Silmar. Muito obrigado aí também pela oportunidade. Um grande abraço a você e a todos os telespectadores. Obrigado. Nós é que agradecemos, hein? Bom, vamos dar uma conferida agora como é que estão as bolsas, como é que estão negociando as bolsas de mercadorias lá fora, no exterior agora, nessa meio do dia aqui, que é o propósito do programa, Mercado ao Vivo. Olha aí, soja agora, é soja isso aí, né? Operando em queda agora lá em Chicago, estava operando em alta, alguns contratos futuros ainda operam em alta, outros já caindo um pouquinho nesse momento aqui. Está sempre com um delayzinho de 10 a 15 minutos, portanto, foi recentemente esse comportamento aqui diferente do que tinha no início do dia, do início até do programa aqui. Vamos ver o milho? Milho ainda mantém ainda no positivo, alta pequena, mas pelo menos ainda se mantém no terreno positivo em Chicago até recentemente, até poucos minutos atrás. Vamos ver agora o café lá em Nova York, também opera ainda no azul ou no verde, que é a cor que a gente utiliza aqui no programa. Portanto, o café também no positivo nesse momento, mantendo todos os contratos futuros aqui, mantendo-se no terreno positivo. Vamos ver como é que está o boi lá na BMF? Boi na BMF operando em alta, a gente já tinha visto aqui no primeiro bloco aqui, alta agora 0,52% a R$ 154,20 arroba, contrato futuro aqui para entrega em outubro, portanto bastante inflacionado aqui o preço do boi futuro. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora e volta em seguidinha para ver os preços dos nossos produtos aqui no mercado físico no interior do Brasil. A gente volta já. Se você quer ver a cotação do seu produto aí na sua cidade, a gente também tem, independentemente daqueles. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Agora a gente vai ver as cotações do mercado físico, mas olha, todos os produtos que não estão aqui naqueles que a gente vai mostrar, mas se você quiser saber a cotação do seu produto aí na sua região, é só perguntar para a gente, a nossa produção aqui ajuda você a descobrir o preço na sua região, independentemente daqueles que a gente divulga, e você pode ter essa informação aqui, inclusive diretamente aqui no próprio programa, ou então por e-mail, depois que o programa termina. Bom, vamos ver como é que estão as cotações do mercado físico agora nesse agrimercado no meio do dia. Vamos começar com a soja? Soja mercado físico, Paranaguá caindo, os preços estão bastante oscilantes aqui. A soja tem um mercado muito dinâmico, tanto externamente quanto internamente. Os preços, algumas regiões sobem, outros caem, outros se mantêm estáveis. Estamos vendo aqui Passo Fundo subindo um pouquinho, Cascavel também 0,8%. Uma queda, uma boa recuperação em Rondonópolis, 3,5%. Sorriso também, 3,5%.
lá no Mato Grosso, as duas praças principais do Mato Grosso, no sul e no norte. Rio Verde em Goiás com estável nesse momento aqui, Dourados lá no Mato Grosso do Sul com leve queda, 0,9%. Demais cotações aqui, Uberlândia, Barreiras e Balsas lá no Maranhão, preços estáveis nesse meio do dia aqui nos mercados físicos do interior do país. Vamos ver o milho. Milho Paranaguá estável, Campinas, São Paulo também preço estável, R$ 25,00 por saca. Cascavel no Paraná com alta de 2,3% a R$ 22,00. Sorriso, Mato Grosso, R$ 13,00 estável. Rondonópolis, 16, também estável. Rio Verde, vamos ver Rio Verde lá em Goiás? Rio Verde em Goiás a R$ 20,00 estável. Dourados, no Mato Grosso do Sul também estável, 18,50. Uberlândia, Minas Gerais, R$ 23,00, alta de 2,2%. Erechim, Rio Grande do Sul também com alta, R$ 25,00 por saca, alta de 2 pontos percentuais. Vamos ver o café? Café Sul de Minas, 1,6% de alta, R$ 450,00. Boa notícia aqui, produtor de café. Café Arábica lá no sul de Minas. Café Arábica no Cerrado, 455, também alta, 1,1%. Tipo 7, Zona da Mata, com alta mais forte, inclusive 2,5%. O Conilon lá em Vitória, tipo 7, a R$ 290,00 por saca, alta mais forte, de 3,6%. Vamos ver o boi gordo rapidamente? O boi gordo tudo estável, Noroeste Paulista também 147, demais praças aqui que a gente está mostrando em Cuiabá, sudoeste de Goiás, Campo Grande no Mato Grosso do Sul e Marabá no Pará, todos com preço estável. Vamos ver outras praças aqui. Triângulo Mineiro também estável, R$ 139,00. E também Alegrete, Rio Grande do Sul, preço também estável, R$ 4,90, 0 a 0. Vamos ver agora os mercados, dar mais uma refrescada aqui nos mercados futuros. A gente viu há pouco aqui, a soja estava caindo, alguns contratos tentando recuperar, mas os contratos mais próximos ainda se mantêm no vermelho. Lá para frente, contratos tentando reagir, já estão no verdinho. Vamos ver o milho? Milho Chicago se mantém no positivo aqui, com leve alta, não é muito expressiva, mas se mantém no terreno positivo, que é muito bom. Vamos ver o café? Café se mantém também, bem em alta aqui, alta pequena lá, mas mantendo aquele comportamento de alta que a gente já viu ontem aqui, pelo menos uma manutenção do terreno positivo. Vamos ver o boi gordo lá na BMF, mantém-se em alta, 0,5% a R$ 154,20, boi futuro para entrega em outubro. Boa notícia também para o pecuarista, alta de 0,5%. Bom, e a gente termina o agrimercado por aqui com imagens lá de Chicago, onde se situa a Bolsa de Chicago, que a gente acompanha aqui diariamente no seu agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Até amanhã, uma boa tarde a todos e até às 13 horas de amanhã em mais um agrimercado.